Olá, eu sou a Laís da Vantagem Bilíngue e hoje, para estrear o canal, eu decidi falar um pouquinho sobre o porquê eu amo histórias repetitivas ou cumulativas. E com o passar do tempo, vocês vão acabar percebendo que a maioria dos livros que eu indico por aqui vão possuir essa característica. Sempre que eu tô pesquisando por livros bilíngues, eu procuro por uma história que tenha um conteúdo interessante, com um novo vocabulário e que de alguma forma desperte o interesse da criança e faça com que ela queira participar. E é aí que entram os livros com histórias repetitivas ou cumulativas. Às vezes as pessoas ficam com medo de ficar repetindo e dizem que as crianças não são papagaios, mas elas nem sabem que a repetição é a mãe do aprendizado e que em uma história ela se torna um ingrediente importantíssimo. Histórias assim permitem com que a criança aprecie o ritmo de um texto e até antecipem o que está por vir, o que as faz querer participar e se envolver durante a contação. Mas afinal de contas, o que são histórias cumulativas ou repetitivas? No meu Instagram eu mostrei nos stories uma forma de contar a história do Brown Bear, What Do You See?, que é um livro de história cumulativa que se repete constantemente. Lá eu utilizei, além do livro, materiais que envolvem a criança e que no final ainda se tornam um jogo de memorização. Se você ainda não conferiu, tá salvo lá nos destaques de dicas no meu Instagram. As histórias cumulativas possuem um estilo de leitura único e fazer a leitura delas pode se tornar uma experiência agradável que realmente envolve o seu filho. Mas provavelmente a melhor coisa de uma história cumulativa é o fim, quando a história atinge o clímax e te leva para um final divertido e super rápido, que envolve a memorização de todos os fatos. O final é sempre cheio de ritmo e muito divertido de ler em voz alta, mas não se esqueça de respirar fundo ou então você vai perder o fôlego, porque ele tende a repetir todos os fatos de uma só vez. Algumas pessoas, sempre que eu tô falando um pouquinho desse tipo de história, acham incrível a forma de contá-las, mas acabam ficando com medo por não saberem falar inglês ou falarem bem pouco e pensarem que vão pronunciar as palavras de forma errada. Eu já citei lá no meu Instagram que um dos maiores mitos do aprendizado bilíngue é achar que as crianças precisam de uma interação perfeita. O que as crianças realmente precisam é de uma interação e de ter contato com a língua. E esse tipo de história acaba sendo uma grande aliada para esses pais, porque elas são mais fáceis de entender, elas se repetem constantemente e o vocabulário tende a ser um pouco mais simples. Os pais, às vezes, sem se darem conta, acabam aprendendo junto com os filhos, o que é muito interessante. E eu vou dar uma dica para esses pais que ficam com medo e não se arriscam. Quase todos os livros de história em inglês que eu tenho, se não todos, possuem várias versões no YouTube onde pessoas diferentes estão lendo a história e nós podemos acompanhar não só a forma correta de falar as palavras, mas também o ritmo e a entonação que eles usam. O fato é que criar filhos bilíngues exige esforço tanto de pais que já sabem falar um segundo idioma, quanto daqueles que precisam aprender para ensinar. Mas eu garanto para vocês que esse esforço vale muito a pena. E para encontrar esse tipo de vídeo onde as pessoas estão lendo a história, basta vocês pesquisarem no YouTube o seguinte: o nome do livro mais Read Aloud. Como por exemplo, Brown Bear, What Do You See? Read Aloud. Eu sempre pesquiso antes de fazer a leitura de livros para as crianças porque eu acho muito interessante ver a forma como pessoas diferentes leem. E isso acaba me dando ideias de fazer novos materiais que auxiliem durante a leitura desses livros. No próximo vídeo eu separei para vocês um livro muito legal de história cumulativa e eu vou mostrar de uma forma mais prática a maneira com que eu faço a leitura desses livros. Então, por favor, não deixem de acompanhar o canal. E se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal. Ai, gente, eu nem sei falar isso. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like de vocês, ativem o sininho das notificações e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo!